E o Brasil nunca mais fez grandes obras. A última foi Itaipu. Agora tem aquelas hidrelétricas do Rio Amazonas, do Rio Xingu, do Madeira, do Madeira e do Santo Antônio e Giral. No Pará, né? Santo Antônio e Giral, no Madeira. E no agora Xingu. nós temos a discussão de Belo Monte. No Xingu, que é grande, quase tão grande quanto Pará. Itaipu. É. Bom, Que é o uma seguinte, energia que o Sudeste e o Centro-Oeste não você precisam. vê que a infraestrutura ela é abrangente. Nós acabamos de uma desviada aqui, importante, sobre a questão da energia elétrica. Nós não sobrevivemos mais sem energia elétrica. Estamos aqui com energia elétrica, computador energia elétrica, à noite energia elétrica. Enfim, então não só o Brasil como o mundo não pode abrir mão de nenhuma alternativa energética. Porque não podemos confiar só na hidrelétrica. Nós temos várias opções. Né? Temos a eólica, temos as térmicas, temos... Enfim, então nós estamos discutindo isso também agora, Arnaldo. Eu vou levar esse assunto para a nossa reunião. Né? Porque é para a gente... Veja bem, o porto não é uma estrutura isolada das demais áreas. Porque nós precisamos para que o caminhão, para que o trem chegue ao porto, nós temos que ter essa infraestrutura completa. Até a aeroviária, ela é importante. É integrado. As nossas exportações são transportadas via porto. Mais de 95% das nossas exportações via portuária. Claro. Então, por exemplo, nós tivemos um caso agora recente em Vitória, na BR 381, Vitória, Belo Horizonte. Então, tivemos um problema lá de cheias e tal. Então, quer dizer, parou o porto 15 dias. Nós temos que ter alternativas. Hoje, por exemplo, vamos ser justos aqui, houve investimentos na área de dragagem, aumentando o calado dos portos, até porque hoje os armadores constroem grandes navios para ganhar a competitividade do frete. E nós temos que corresponder com portos que tenham supercargueiros. O navio, nós tenhamos nos portos pelo menos 15 metros, se queremos competir. Profundidade. Calado é a profundidade do navio atracar. Bom, então, dito isso, quando a presidente Dilma quer formar 70 mil, ainda é pouco, mas pelo menos o governo tomou a iniciativa. Esta ponte que eu citei lá em Xangai, trabalharam 2.000 engenheiros, somente ali. Nós tentamos há 4 anos retomar a construção naval aqui no Brasil, esbarramos por não ter técnicos, não termos engenheiros. A ponto de mão de obra qualificada. Qualificado, de contratarmos 500 engenheiros da China, era a proposta na época. Então nós estamos atrasados. Agora precisamos botar a mão nessa burocracia. Nós temos que colocar dirigentes que façam realmente a coisa andar e denunciar para nós, poxa. Eu já dizia Rui Barbosa, né? Como pode alguém falar de algo que não conhece? Então, se eu sou representante do povo brasileiro, eu e o Arnaldo e os nossos colegas, eu represento Santa Catarina no Congresso Nacional, eu assumi agora o comando do Fórum Parlamentar Catarinense, estamos levando o fórum para debater nas regiões em Santa Catarina, para saber o sentimento dos segmentos, para aqui defendê-los. Isso interessa para Santa Catarina, não só Santa Catarina. Santa Catarina é filha do Brasil, nós temos que ter uma visão macro dessas coisas. Então, eu estou muito decepcionado e, ao mesmo tempo, motivado, alavancado. Eu tenho certeza que o Arnaldo, na presidência desta comissão, pelo dinamismo, pela competência, pela habilidade do Arnaldo e sensibilidade acima de tudo, eu não tenho dúvida que nós vamos fazer um grande trabalho este ano aí para frente à área da infraestrutura e vamos levar o conhecimento do governo federal, do governo do estado, do prefeito, do Poder Judiciário, que eu acabei de falar, Tribunal de Contas, que aqui não é ser contra ninguém. Nós juntos formamos o todo que é o Brasil. Nós temos que estarmos afinados, temos que estar sintonizados para fazer que as coisas aconteçam, porque está difícil. Por exemplo, com todo respeito aqui ao advogado, e a minha filha é advogada, então não posso ser contra, mas a reunião, uma delas que eu tive na China, em Hong Kong, com a representação do governo, eles focaram o seguinte, a coisa aqui anda, porque os nossos cursos, eles estão focados para a produção. Por exemplo, nós não estamos preocupados em ter grandes cursos para advogados, porque o advogado não produz, não planta milho, não planta arroz, não transporta.
advogado vive, que é importante, mas ele trabalha discutindo as questões jurídicas. Então, hoje no Brasil, se tem mais trabalho para advogado, porque não se respeita a facilidade com que se tem hoje de conceder liminares, perde na primeira, recorre para a segunda. Né? Na China não tem isso. Ah, mas a China é outro regime. Será que não dá para copiar algo positivo da China? Fica aqui o nosso desafio. Deputado Arnaldo Jardim, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura, será que esse órgão, essa frente que o senhor preside, teria condições de fazer um levantamento preciso das necessidades em diversos graus do Brasil em matéria de infraestrutura? Fazendo contatos na área do executivo, não seria possível coordenar um trabalho? Há uma programação tendo esse espírito de saber as dificuldades, mas ter a motivação para superá-las. E da semelhança, vocês viram agora, dessa garra que tem, conhecimento, capacidade do deputado Edinho Bez, eu vou mencionar algumas pessoas. Por exemplo, o meu vice-presidente na frente é o senador Armando Monteiro, tá certo? De Pernambuco, que até recentemente presidiu a CNI. Confederação Nacional da Indústria. Então nós estamos contando, inclusive, com esse acúmulo. Que foi colega nosso, deputado. Foi parlamentar aqui, foi deputado aqui da Câmara e hoje é senador. Nós temos um outro vice-presidente, que é o deputado Paulo Abiakel, tá certo? O nosso vice-presidente, para mencionar alguns, na área de habitação, é o senador Lindenberg Faria, tá certo? Na área de telecomunicações é o deputado Marco Monte. Então, todos esses parlamentares, o deputado Danilo Forte, por exemplo, que é o nosso vice-presidente da área de saneamento, eu tive hoje precisamente uma reunião com ele. Que foi presidente então nós vamos da FUNASA. Nós vamos reunir a ABICOM, para citar um exemplo. Isso vai se reproduzir nas demais áreas, na área de saneamento. A ABICOM, que é a Associação das Concessionárias de Saneamento. Com o SINAENCO, que é o sindicato que reúne todas as empresas de projeto. Com a ABDIB, com o SINDESAN, que é o sindicato dos equipamentos para saneamento, porque você precisa ter, quando define uma política de investimento, você precisa ter projetos, você precisa ter o recurso e você precisa de ter, paralelamente, os equipamentos. Nós temos uma discussão que nós estamos fazendo sobre a extinção do PIS/COFINS, que incide sobre a questão do saneamento. Então, essas entidades junto estão fazendo exatamente esse levantamento que você propôs, não só do ponto de vista do quadro, do diagnóstico, mas junto conosco discutindo alternativas. E isso nós vamos reproduzir em cada um dos setores. Em termos de plataforma geral da frente, vamos recuperar algumas. Primeiro, destravar investimentos. Ampliar as parcerias público-privadas, que o governo tem deixado muito de lado, e retomar o conceito de concessões. Saúdo de novo, fiz isso há poucos instantes, essa disposição da presidente de fazer, por exemplo, a concessão dos aeroportos. Antes tarde do que nunca. Se tivéssemos feito antes, talvez... Se não dá de um jeito, vamos partir para outra alternativa. Vamos fazer dessa forma. Vamos reformular a 8666, que vai permitir também que investimentos possam acontecer. Que regula as licitações. Aprovar de uma forma definitiva a lei das agências reguladoras. E, na questão tributária, que é uma questão que o deputado Edinho também estuda muito, tá certo? Que tem vários aspectos, nós podemos discutir o ICMS, royalties, tudo mais e tal, nós vamos ter um foco. Nós vamos querer desonerar os investimentos. É uma coisa absurda que existe na nossa legislação tributária, que quando, por exemplo, uma firma vai comprar equipamentos básicos para ampliar a sua produção... Investimentos. Tá certo? Vai fazer, portanto, investimentos. Ela tem que pagar impostos sobre o investimento. Paga para investir. E altos. Uma carga tributária então, desonerar os investimentos. Então, esta é a plataforma geral e que se desdobra depois em atividades específicas que fará a Frente Parlamentar em defesa da infraestrutura. Nós estamos, além disso, discutindo com os setores do governo, ministros de cada uma das pastas, para discutir. Por exemplo, o ministro Fernando Pimentel, a nossa pauta com ele é discutir exatamente a proposta que o Ministério está formulando de inovação tecnológica, que tem uma incidência muito grande no aumento da nossa competitividade. E obras de saneamento são caríssimas. Né? Eu gostaria, Tarcísio, me permite, com o Arnaldo também, complementar, o Arnaldo tocou sobre o sistema tributário brasileiro. É bom saber que o nosso sistema tributário é arcaico, é um dos piores do mundo. Até nem conhecemos outro pior. Né? Então nós temos que ter coragem.
E nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido. O PMDB me elegeu representante do PMDB nacional nessa questão, só que a presidente Dilma quer fazer fatiada, porque ninguém mais acredita que é possível fazer uma reforma ampla. Mas voltando ao foco aqui da desoneração apenas, nós queremos o quê? Unificar o ICMS, o básico, fazer que todos paguem menos, mas todos paguem, o governo não vai arrecadar menos e motivará o cidadão, o empresário, a pagar os tributos. E quanto à exoneração, nós defendemos 3. Exoneração da folha de pagamento, exoneração do investimento importantíssimo. Ele vai pagar quando a empresa estiver produzindo, não para constituir empresa, para construir, para investir. E a exoneração da exportação. A exoneração das exportações, nós entendemos que tem que haver um fundo, né, e que esse fundo reverta automaticamente. Os empresários, os grandes empresários, eles desconfiam disso, porque a Lei Candir, que eu ajudei a aprová-la na época, ela não funcionou porque o governo não paga, não devolve o direito que é das empresas. E quando o governo devolve... O ressarcimento. Por exemplo, você exportou, você tem direito a X. Então, hoje, dos 100% que as empresas do Brasil têm direito... O correspondente à Lei a Candir, ICMS... Sim. Que tem que devolver. Não queremos detalhar aqui por causa do tempo, né? Então, veja bem, dos 100% que o governo federal deveria devolver, devolveu até hoje 30%, na média 30%. E o mais grave, esse 30% vai para o governo do Estado, lá onde a empresa pertence e tal, onde produziu e exportou. Muito bem. Lá para o governo do Estado pagar, é outra denúncia que eu faço. Tem que falar com o deputado estadual, tem que falar com o deputado federal, tem que ir lá junto ao Ministério para chorar, brigar de piso da mão para reivindicar um pedaço, uma parte que tem de um direito que é dele. Que devia ser automático. Nós temos... Então, este fundo, Arnaldo, e aí vou te sugerir, você vai peça importante nisso, nós queremos o quê? Instituir esse fundo, mas que retorne automaticamente a exemplo do Fundo de Participação dos Municípios. Isso é um tema importante para nós debatermos aí. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. É um tema muito importante, daria para ficar horas aqui conversando, mas eu quero agradecer aqui aos deputados Arnaldo Jardim, que é o presidente da Frente de Infraestrutura da Câmara dos Deputados, que é do PPS de São Paulo. Do Congresso. É Congresso, né? Senado e Câmara. É Congresso Nacional. A frente mista. Isso. A Frente da Infraestrutura do Congresso. Congresso. E o deputado Edinho Bezos, do PMDB de Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.